Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você conosco mais uma vez. Sou Padre Frenacho José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada este domingo. Estamos celebrando o 28º domingo do Tempo Comum. Temos como primeira leitura Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. O Salmo 89 como Salmo responsorial, Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13 como segunda leitura, e Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30 como Evangelho. O que esta palavra neste 28º domingo nos convida a rezar e a meditar? Na primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, que é um texto escrito originalmente em grego, está na Septuaginta, não está na Bíblia hebraica, por isso a Igreja Católica considera esse texto como canônico. Nós temos um trecho que parece ser que é um trecho atribuído a uma oração a Salomão, quando ele pede a sabedoria de Deus. E ele vai afirmar que, em comparação com a sabedoria, julgou sem valor a riqueza, pedras preciosas, a saúde e a beleza. Ou seja, que a sabedoria é absolutamente o valor maior. O valor maior. De tal maneira que no Evangelho, nós vamos ter em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30, este homem que se aproxima de Jesus, deseja ganhar a vida eterna, e ao passo que Jesus lhe diz que é para praticar os mandamentos, mas diz: uma coisa te falta. E o que te falta? Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas como ele era muito rico, ele foi embora abatido, cheio de tristeza. Depois Jesus explica aos discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E Jesus depois exige justamente o abandono de tudo para poder seguir. Em outras palavras, que na vida de quem se diz discípulo de Jesus, Jesus deve ser a prioridade, Jesus deve ser a verdadeira riqueza. Jesus é a verdadeira sabedoria, se nós fizermos uma leitura comparada, uma leitura tipológica, cristológica, a partir da primeira leitura. Ele é a sabedoria. Pois muito bem, o que esses textos nos dizem? Esses textos nos dizem muita coisa. Por quê? Hoje nós vivemos uma verdadeira ditadura da riqueza, do poder, do dinheiro, do status. No mundo de hoje, o poder econômico, o poder do capital, o poder do dinheiro prevalece inclusive sobre a soberania das nações. Uma nação pode crescer ou pode afundar, dependendo daquilo que o mercado financeiro, daquilo que o capital determina. Só que para o Evangelho, a verdadeira riqueza, a verdadeira sabedoria não é o dinheiro, não são os bens materiais, mas é a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não adianta nada termos toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro do mundo, mas não termos uma vida sábia, uma vida saborosa, uma vida com sentido. E Jesus nos propicia o sentido de vida, a realização de vida. Por isso que na vida de quem é discípulo de Jesus, Jesus é a prioridade, Jesus é a maior riqueza. No Evangelho nós temos essa fala difícil de Jesus, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Será que Jesus está condenando os ricos ao inferno com isso daqui? Não, provavelmente não. Muito embora Jesus tenha uma postura contrária ao acúmulo de riqueza, isso é fato, né? Ou seja, riqueza e Jesus não combinam de fato, Mas, de qualquer maneira, fica esta admoestação de Jesus. É difícil um rico entrar nessa dinâmica de partilha, de solidariedade, do reinado de Deus, porque
muitas vezes, para o rico, para o milionário, para aquele que tem muitos bens, o dinheiro, a riqueza se torna a primazia, se torna o absoluto. A pessoa vive em função daquilo. Vive em função daquilo. E muitas vezes, ao viver em função daquilo, muitas vezes contraria a vontade de Deus e tem atitudes opostas àquilo que o Evangelho nos pede. Aquilo que o Evangelho nos pede. E por isso, se nós cremos que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, na segunda leitura, Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 13, vai afirmar que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e que ela julga os nossos pensamentos e intenções do coração e que nós devemos prestar contas a ela no fim de nossa vida. Ora, a palavra de Deus aqui não se refere à Sagrada Escritura, o texto bíblico. Não, a palavra de Deus é na pessoa, a pessoa de Jesus. Ao fim de nossa vida, seremos colocados diante de Jesus, diante do Senhor. Porque Ele é o critério, Ele é a baliza. Ele é o critério, Ele é a baliza. Então, ao fim de nossa vida, nós seremos colocados diante de Jesus para saber se nós vivemos de fato parecido com aquilo que Jesus nos chama a viver ou se nós recusamos a sua palavra. Se nós praticamos de verdade os seus mandamentos ou se, por acaso, o Evangelho, o seu ensino, sua palavra, ficou à margem da nossa existência. Por isso, neste 28º domingo do tempo comum, somos convidados a ter essa pobreza de coração, ser pobre de espírito, ou seja, não ter o coração apegado aos bens materiais, mas ter o nosso coração apegado à verdadeira riqueza que é o Senhor Jesus. Pois, se Ele é a verdadeira nossa riqueza, se Ele é a verdadeira riqueza nossa da nossa vida, o centro de nossa vida, aí, de fato, o reinado de Deus estará acontecendo na nossa vida pessoal e, por consequência, na vida social que nós construirmos. Então, que neste domingo nós possamos rezar a partir dessa palavra e pedir de fato que Jesus possa ser a nossa maior riqueza. Diante de Jesus, todo o resto ganha sentido, ganha valor. E ter consciência que, ao fim de nossa vida, seremos colocados diante dele para perceber se a nossa vida foi uma vida semelhante a dele ou não. Para isso, meus queridos irmãos e irmãs, rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.